verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode ser isto? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade te digo que falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas sendo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei as coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Até aqui a palavra do Senhor. Aqui um texto bem conhecido. Esses dias alguém me mandou uma reflexão nesse tema. Alguém, um filósofo talvez, um espiritualista, ele falando que isso aqui se tratava da reencarnação. Ela está falando sobre isso. Eu falei: olha, existe várias... As pessoas têm liberdade de interpretar do jeito que querem, mas existem alguns requisitos básicos para você entender alguma coisa. E não estou falando nem de teologia, estou falando de qualquer coisa. Você vai interpretar um texto, você não pode tirar uma palavra do seu contexto e colocar um significado. Eu falei: se você voltasse um pouco antes, o mesmo escritor que escreveu o capítulo 3, ou que narrou para que fosse escrito, ele escreveu também um. E ele falou que esse nascimento, ele não é da vontade do homem, mas sim de Deus. Não está falando... Aí eu citei Hebreus 9, 27, diz assim: ao homem está destinado a morrer uma vez só, e depois segue-se o juízo. Então não está falando de uma reencarnação. E aí a gente entrando propriamente na teologia, existe uma lei, né, da hermenêutica, que a Bíblia se explica por si só. Então, claro que eu posso pegar e dar um significado que eu quiser, mas a Bíblia, ela própria se explica. Como eu disse, ela é viva. E se eu te falar, irmãos, que se você, mesmo na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem, em um momento de aflição, abrir a palavra de Deus com o coração quebrantado, Deus vai falar com você. Mas para isso você precisa se despojar do seu orgulho, daquilo que você quer acreditar. Porque uma vez a gente estava numa reunião, numa célula, e eu brinquei com meu pai, coloquei, não sei se eu lembro, coloquei os instrumentos na mão dele, e de repente dei um copo de água. Falei: pai, segura aqui para mim. Meu pai ficou ali tentando. Falei: não dá para segurar, né? E as pessoas começaram a rir, né? Achei que era uma brincadeira que estava fazendo com meu pai. E eu falei: assim também é na vida. Muitas vezes nós temos pedido algo de Deus, e o Senhor é o maior interessado em nos abençoar. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, e Ele quer nos dar um fim bom. O Senhor Jesus, Ele fala assim: ó, vocês sendo maus, sendo pecadores, vocês sempre querem dar o melhor para os seus filhos, sim ou não? Ele falou assim: ó, se um filho pede pão, você não vai dar pedra para ele. Se ele pede um peixe, você não vai dar uma serpente para ele. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Aleluia, glória a Deus. Mas o pedir não é pedir da boca para fora, porque a Bíblia diz que o homem, ele até vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então é impossível você receber algo novo de Deus sem abrir mão do velho. A gente tinha até uma musiquinha que cantava todas as viradas de ano: adeus ano velho, feliz ano novo, não era assim? Porque para você começar algo novo na sua vida, você precisa abrir mão das coisas velhas. E muitas pessoas aqui, ou que nos ouvem, têm tentado viver uma coisa nova de Deus. E como é algo belo, algo lindo viver algo novo, mas é impossível viver algo novo sem deixar as coisas velhas. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo fala assim: ó, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então como é que ele poderia continuar caminhando para frente
se ele não deixasse as coisas para trás. E nessa narrativa de Filipenses 3, eu vou retornar talvez mais adiante na mensagem, Paulo ele vai falar, vocês querem se orgulhar de alguma coisa? Ele está falando para uma igreja que está lá, né, em Éfeso, Filipenses, né, em Filipos, e ele diz o seguinte, olha, vocês são tão orgulhosos que não querem abrir mão? Se alguém aqui pudesse se orgulhar de alguma coisa, esse alguém seria eu. Ele começa a dar o seu currículo. Eu sou hebreu de hebreus, porque os judeus eles queriam se orgulhar, porque eles eram puros. Ele falou, eu sou hebreu de hebreus, fui circuncidado ao 8º dia, quanto à lei fui fariseu, fui irrepreensível, fui zeloso da lei. Paulo tinha cidadania romana, era um homem erudito, ele falava numa sinagoga, mas também tinha argumento para ir conversar com os gregos, os homens mais sábios daquele tempo. E ele falou, tudo isso que eu tenho como currículo, eu reputei como perca, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Aí ele fala, deixei essas coisas para trás, porque eu descobri uma coisa mais excelente, um prêmio, que é a soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Nessa passagem que nós lemos agora, Nicodemos, um mestre da lei. Os fariseus eram os homens mais piedosos tidos pelo povo. Além das leis que já tinham, haviam 613 leis aproximadamente. E eles, com medo, talvez, tinham um zelo tão grande, e eles acrescentaram mais não sei quantas leis, as leis orais, com medo ou querendo ser cada vez mais santos. Então eles carregavam nas suas roupas filactérios, fitas longas, escrito com textos da Bíblia nas suas testas. Andavam, tinha alguns que eram conhecidos até como os fariseus, os judeus sangrentos, que quando via alguma mulher passar, eles andavam de olho fechado e às vezes até esbarravam em alguma coisa. Eles, pastor, ia dar o dízimo, e aí naquela época era uma época de agrícola. Então imagina que eles compravam ali sementes de cominho, de coentro, e eles contavam uma por uma para dar o dízimo certinho. Então eles tinham um zelo muito grande. Mas em dado momento o Senhor Jesus, inclusive em Mateus 23, ele fala, olha, vocês dão dízimo, vocês são tão zelosos, mas não tem misericórdia. Mateus 23, 23. Então ele fala, então é importante fazer essas coisas sem deixar as outras. Em dado momento ele diz assim, olha, vocês estão percorrendo e evangelizando pessoas, mas vocês estão fazendo eles réu do inferno 2 vezes mais do que vocês, porque com todo esse zelo que vocês têm fechado a janela da graça dos céus, e as pessoas não conseguem acessar a Deus, porque é tanta regra, tanta dificuldade, que as pessoas não conseguem chegar diante de Deus. Então, dentre esses grupos que tinham em Jerusalém, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, eles, cada um no seu segmento, eram muito rigorosos na lei. E agora nós estamos diante de um homem, fariseu, um mestre, uma autoridade. Para nós entendermos um pouco mais o capítulo 3, a gente precisa recapitular, ainda que por cima, o capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 1, João, o evangelista, ele faz uma revelação que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus. No capítulo 2, o Senhor começa o seu ministério fazendo um milagre em Caná da Galileia, num casamento. Ele vai e transforma a água em vinho, que já tem uma mensagem para mim e para você, que quando acaba o vinho da festa, e o vinho representa tantas coisas, dentre elas a alegria. A mãe de Jesus chega até ele e fala, olha, acabou o vinho. Ele fala, mulher, o que tem eu contigo? Ela sai de cena, porque tem momentos, pastor, que nós precisamos sair de cena para Deus agir, porque às vezes a gente quer ficar fazendo junto com Deus e dando instrução como Deus deve agir, e muitas vezes Deus vai falar para mim e para você, ei, aquieta-te, acalma o teu coração, porque enquanto você estiver tentando fazer as coisas do seu jeito, eu não posso agir. Então Jesus fala com a mãe dele, fala, mulher, o que tenho eu contigo? Quando Maria sai de cena, ela entende, ela fala para os servos, fala, olha, tudo que ele disser, vocês façam. Então gera ali um temor, uma obediência, e de repente Jesus chega e fala assim, olha, existiam ali 6 talhas de pedra essas que eram feitas para a purificação dos judeus.
ou seja, não tinha um lavatório. Então quando eles chegavam numa festa, eles lavavam as mãos, provavelmente os pés, e no decorrer daquela festa tinha pouca água ali, e uma água suja, que representa aquilo que esteve naqueles vasos outrora. Quando começou a festa, a água era limpa, era pura. Agora a água já não tinha tanta e estava suja. E é interessante que Jesus, quando chega, isso que os fariseus ficavam aborrecidos, porque eles eram tão rigorosos com o lavar das mãos, com a higiene. E Jesus pega aquela água que tinha sobrado e fala: olha, completem essa água. E aquela água, ela é completada na obediência, e o Senhor transforma em vinho. E quando aquele vinho é servido, o mestre Sala fala: olha, geralmente as pessoas colocam o melhor vinho no início da festa, e depois serve um vinho pior. Mas agora, parece que o noivo mandou servir o pior vinho e agora está servindo o melhor. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? O que Deus tem para fazer é muito melhor. E às vezes a gente pode até olhar no fundo do vaso de pedra e falar: mas a água é suja, é pouca, já não presta para nada. Mas eu quero te dizer, pode não prestar para você, aleluia, mas nas mãos do Senhor todas as coisas são feitas novas, puras, são transformadas, aleluia, glória ao nome do Senhor. Também antes de chegar aqui no capítulo 3, além dos milagres, do chamado dos discípulos, o Senhor, Ele entra no templo e purifica. Existe uma passagem lá em Malaquias 3, que diz assim: quando Ele vier, quem suportará a sua vinda? Ele entrará no templo e vai lavar e vai limpar, como o lavandeiro lava as coisas sujas, e Ele vai purificar. E então vão se apresentar uma adoração pura. Quando Jesus chega no templo, o lugar que era reservado para os gentios ali irem ter acesso também, eles tinham feito vários comércios. As pessoas deveriam ir adorar no templo, eles deveriam levar animais e ofertas. Só que as moedas daquele tempo, a moeda recorrente era de Roma, então tinha ali uma imagem de César, e era considerado pelos judeus como idolatria, porque os César, eles se colocavam como deuses e queriam ser adorados. Então eles achavam que não poderiam adorar a Deus com aquela moeda impura. Então as pessoas que tinham seus dinheiro, eles chegavam naquele pátio do templo, e ali tinha um câmbio de moedas. Eles davam aquela moeda impura e compravam as moedas puras, e ali as pessoas aproveitavam para ganhar dinheiro com aquilo. Para que eles levassem um animal, eles deveriam às vezes caminhar quilômetros e quilômetros, mas se o sacerdote olhasse e falasse: ele não é bom o suficiente, a pessoa não podia apresentar o seu sacrifício. Então no pátio do templo tinham vários animais que já eram pré-selecionados pelos sacerdotes, que eram corrompidos. Então era um ganho desonesto. Eles aproveitavam das pessoas que iam em busca de Deus para ganhar lucro. E até hoje, muitos lugares que você vai, as pessoas aproveitam da necessidade das pessoas para tentar vender aquilo que Deus já deu de graça, favor imerecido de Deus, benevolente, espontâneo e amoroso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E aí Jesus, ele entra nesse templo, tinha as cordas que eram usadas para amarrar animais, e ele faz ali um chicote com aquelas cordas, e começam a espantar os animais e derrubar aquelas mesas e falar: a casa do meu pai está sendo transformada em covil de ladrões. Então tudo isso acontece. Agora o mais incrível é que do lado tinha a fortaleza chamada Antônia. Ali tinha muitos soldados romanos que estavam de prontidão, caso alguma coisa saísse do controle, eles viam e prendiam e restauravam a paz. Mas não tem relato que houve uma confusão. Simplesmente as pessoas saíram. As pessoas começaram a ver que aquilo que havia sido profetizado estava acontecendo, porque o Senhor, Ele veio proclamar liberdade aos cativos. E dentre tantos os cativos do pecado, do homem, do governo, estavam os cativos religiosos. E o Senhor vai e derruba aquelas mesas. E agora no capítulo 3 inicia um dos mestres da lei, chamado Nicodemos. Ele procura o Senhor de noite, porque tinha medo.
E agora ele vai e fala: Senhor, ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. As pessoas estavam vendo que o Senhor, ele estava ali. E às vezes, eu e você, muitas vezes somos um ouvinte distante, que ouvimos falar das coisas que o Senhor fez, que ouvimos falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, mas precisamos nos aproximar do Senhor e perguntar ao Senhor: o que queres de mim? O que eu preciso fazer? Às vezes a gente quer ficar colocando receitas de como nós devemos fazer, mas o caminho mais rápido, mais certo, para termos a nossa vida transformada, é perguntar a Ele, a Jesus, o que fazer. O que fazer? Eu não quero dizer que você não tem conhecimento, que você não sabe de nada. Esse cara era um mestre dos fariseus. Irmãos, um menino de 12, 14 anos daquele tempo, ele dava uma aula de Bíblia na gente, do Antigo Testamento. Um mestre da lei. Era um homem extremamente erudito, sábio, respeitado. E agora ele vem até Jesus e pergunta: Jesus, você não sabe? É preciso nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Algumas pessoas falam que esse nascer da água é o nascimento do líquido amniótico, do ventre. Outros dizem que é o batismo, mas como eu falei, a própria Bíblia ela explica. Ezequiel 36, 25 diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos, e lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui está a passagem de Ezequiel 36 e de Tito 3,5, uma profecia do Antigo Testamento e uma explicação do Novo Testamento. Que o Senhor primeiro Ele derramaria água e limparia, e colocaria um novo coração, um coração obediente, e colocaria o Espírito Santo. Eu quero dizer que nenhum de nós pode jamais conseguir uma transformação se não for dada pelo Espírito Santo. E o que Jesus falou com Nicodemos é o seguinte: tem uma nova oportunidade. Às vezes você está pedindo: Senhor, muda a minha vida, transforma, faz algo diferente. E o Senhor Ele está dizendo para mim e para você: eu não quero simplesmente mudar essa vida, melhorar essa vida, fazer um upgrade. Eu quero te dar uma nova vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É uma nova oportunidade, é um novo nascimento. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Lá em 2 Coríntios 5 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Em João 14 o Senhor faz uma promessa: eu vou para o Pai, vou rogar para que Ele envie o outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Que o Senhor estava falando com Nicodemos ali, Ele está falando comigo e com você esta noite. Aleluia. Você precisa nascer de novo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus de uma vez por todas, sem reserva. O Senhor quer transformar a sua vida. Aleluia. Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando você vai tentar, aleluia, ficar carregando bagagens do passado, mochilas? O Senhor, Ele quer transformar. Ele quer te dar uma nova história. Aleluia. Ele quer renovar contigo, comigo, uma aliança. Em Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Essa promessa que o Senhor fez a Nicodemos ali, ela está ativa para mim e para você. Aleluia. Esse novo nascimento, Ele não só nos purifica, Ele não só nos dá acesso ao Senhor. No capítulo 2, o Senhor Jesus, Ele falou aqui em João para os discípulos: olha, vocês estão apegados a esse templo, mas eu vou destruir ele e construir em 3 dias. Depois os discípulos souberam que Ele estava falando
da sua morte e ressurreição. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, morreu, melhor dizendo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e não há mais separação entre o homem e Deus. Todas as barreiras foram anuladas. Mas o Senhor, Ele não quer só ouvir a sua voz, Ele não quer só caminhar do seu lado, porque você ora, você fala com Ele, você louva a Ele, você sente a presença dEle, mas Ele fala assim: eu quero habitar dentro de você, eu quero fazer morada dentro de você. Irmãos, a vida é feita de percas, querendo ou não a gente vai perder. A gente pode perder emprego, saúde, dinheiro, tantas coisas, entes queridos, mas existe uma escolha que nós podemos fazer. O Senhor ele falou assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seus valores, ou seus orgulhos, ou as suas bagagens, perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, e destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Em Mateus 13:44 diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, e certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. É interessante que a gente não abre mão de uma coisa para conquistar outra na terra. A gente vai acumulando coisas, acumulando bens, mas no reino de Deus você precisa aprender a perder para poder ganhar. Tem uma frase que eu gosto, que é atribuída a Martin Luther King, que diz assim: ó, tudo que eu tentei prender ou preservar nas minhas mãos, eu perdi. Quantas pessoas tentaram preservar heranças, riquezas, saúde, beleza, mas o tempo, as circunstâncias levaram das suas mãos. E aí Martin Luther King, ou pelo menos a frase atribuída a ele, diz assim: mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Por isso o Senhor falou assim: não ajunte tesouros na terra, que a ferrugem destrói, que os ladrões roubam, mas ajuntais tesouros no céu, porque lá nada nem ninguém pode roubar. Então eu quero encorajar você nesta noite a entregar a sua vida ao Senhor, a não mais tentar fazer as coisas do seu jeito, mas colocar nas mãos do Senhor. Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque dada a ordem aos anjos e a voz de trombeta, o próprio Senhor aparecerá nos céus, e os que morreram ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos encontraremos Ele nos ares. Eu quero dizer que essa vida é passageira. O pastor Cláudio Duarte, ele brinca, diz que cada um de nós tem uma senha invisível, que a gente nunca sabe o número dela, e essa senha ela está determinada no último dia da sua vida. E de repente esse número é chamado e você não sabia, mas você pode ser o próximo da fila. A Bíblia conta a história de um homem que ajuntou tantas riquezas, mas um dia ele parou, olhou, falou: ajuntei tantas coisas, agora eu vou curtir a minha vida, vou aproveitar. E veio uma voz naquela noite e disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem será? Então, dentre tudo que nós podemos ter nessa vida, o maior tesouro, o Senhor falou para Nicodemos, é o reino dos céus. E para receber o reino dos céus, você precisa nascer de novo, entregar a sua vida. E é interessante que o Senhor ele fala que quem quiser seguir Ele tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Mas isso não é feito uma vez só, isso é feito diariamente. É uma decisão. A cruz de Cristo, a Bíblia diz que é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. É na cruz que o meu e o seu pecado foi perdoado. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses que existia um escrito de dívida contra mim e contra você. Os estudiosos vão dizer que nós temos pelo menos 10.000 pensamentos por dia. Quantos pensamentos desses, irmãos, são ruins, são pecaminosos? Se nós passássemos aqui a nossa última semana, tudo que a gente pensou,
tenho certeza que todos nós ficaríamos envergonhados. Porque o Senhor, Ele falou assim, olha, aquele que matasse no Antigo Testamento era considerado assassino. Mas eu digo, qualquer aquele que se encolerizar contra o irmão, já é homicida no seu coração. Então o nível de santidade de Deus era inatingível. É inatingível para nós. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então existia um escrito de dívida dos nossos pecados, mas o Senhor, Ele cravou na cruz do Calvário e pagou o preço de sangue. Esse novo nascimento, ele foi conquistado na cruz do Calvário, com precioso sangue. O Senhor quer colocar em mim e em você o seu próprio Espírito, para que nós tenhamos a nossa vida transformada, e que nós possamos abrigar essa palavra em nossos corações, e ter a convicção, que essa verdade imutável não é diferente nos nossos dias, não é uma reencarnação, não é uma oportunidade para o amanhã, é uma oportunidade para o hoje. Que nós possamos refletir sobre essa palavra e guardar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastora Delcio.